Bom, a eutanásia é um tema complexo, controverso, que envolve questões éticas, questões legais, jurídicas e questões médicas. O que vocês me indagam aqui para a gente discutir é o que é a eutanásia, a diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido, os países onde a prática é legalizada, o cenário brasileiro em relação à eutanásia e a posição da ética, da bioética sobre o assunto e também traz a ideia de qual é o pensamento da comunidade médica em relação a essa prática. Bom, o que é a eutanásia? Né? O que seria a eutanásia? A eutanásia é um ato intencional de provocar a morte de uma pessoa que esteja sofrendo de uma doença incurável ou em estágio terminal, a fim de aliviar o sofrimento dessa pessoa. É uma ação realizada por um profissional da saúde, como médico, e é baseada no consentimento informado do paciente ou em uma diretiva de vontade dele antecipada. Então entra aí uma questão da bioética, que é dos princípios da bioética, que é o consentimento informado. A pergunta depois é: a eutanásia é diferente do suicídio assistido? Né? Bom, embora a eutanásia e o suicídio assistido eles envolvem ambos o fim da vida de uma pessoa, eles diferem em quem realiza essa ação. Na eutanásia, é um profissional da saúde que administra uma substância letal, enquanto no suicídio assistido, o próprio paciente ingere a substância. Ambos requerem consentimento informado do paciente e estão associados a circunstâncias médicas, como eu disse anteriormente, de sofrimento irreversível ou terminal. O que vocês me perguntam também: em que países a eutanásia está legalizada? A legalização da eutanásia ela varia de país para país. Ela é permitida em algumas nações, né? Essa prática ela é permitida, por exemplo, os Países Baixos na Europa, Bélgica, Luxemburgo, o Canadá, a Colômbia e a Nova Zelândia são exemplos de nações onde essa prática é permitida. Em outros lugares, a eutanásia é permitida somente em certas circunstâncias e com regulamentações rigorosas. Vocês também me perguntam qual é o cenário brasileiro em relação à eutanásia. No Brasil, a eutanásia não é legalizada. E o Código Penal brasileiro considera essa prática como homicídio e sujeito a punições legais. Obviamente que, embora a gente tenha uma lei que considera isso homicídio e a gente não tem uma regulamentação ou uma orientação hoje da prática da eutanásia, existem debates em andamento sobre a legalização da eutanásia no Brasil, com argumentos baseados na autonomia de vontade do paciente e no direito dele morrer com dignidade. Essa é uma outra questão importante que inclusive está na Constituição Federal quando a gente fala da dignidade da pessoa humana como um dos instrumentos de democracia no nosso país, né? E de consolidação do direito à vida, mas não é qualquer vida, é a vida com dignidade em todos os seus aspectos, inclusive no que diz respeito à saúde. O que a ética e a bioética pregam com relação à eutanásia? Bom, os princípios éticos e bioéticos fornecem orientação com relação à eutanásia. Mas existem correntes éticas que, por exemplo, defendem a autonomia do paciente de decidir pela eutanásia, o respeito à sua dignidade de ter uma vida digna e o próprio alívio do sofrimento do paciente. No entanto, a discussão ética em torno da eutanásia envolve a ponderação desses princípios de bioética com proteção
com a proteção da vida e a preservação dos valores sociais. Então, há um conflito, né, entre os princípios da autonomia do paciente, do respeito à sua dignidade, do alívio do sofrimento, com a garantia da proteção à vida, que também está na Constituição Federal, e a preservação dos valores sociais. Me lembro muito bem, estudando uma autora que fala sobre princípios, e ela dizia o seguinte: olha, quando dois princípios brigam, né, quando eles têm dissenso, nenhum deles deve ganhar. Tem que aparecer dois outros princípios para tentar regular essa disputa de princípios, que são os princípios de proporcionalidade e de razoabilidade. Então, para todas as técnicas médicas, quando envolvem princípios, há necessidade de nós entendermos o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, para ver se a gente acha um denominador comum. Qual é o pensamento da comunidade médica sobre a prática da eutanásia? Existem médicos que apoiam a possibilidade de oferecer essa opção aos pacientes, especialmente aqueles que estão enfrentando um sofrimento insuportável e irreversível. Esses profissionais acreditam que a eutanásia pode ser vista como uma forma de cuidado compassivo, permitindo que o paciente tenha o direito de morrer com dignidade e evitar um prolongamento desnecessário do seu sofrimento. Uma parte da medicina pensa assim. Mas também há médicos que se opõem à prática da eutanásia, argumentando que a vida humana deve ser preservada e que a profissão médica deve focar na promoção do cuidado, do alívio da dor e da melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Esses médicos levantam preocupações sobre os riscos de abusos, erros de diagnóstico e pressões sociais que poderiam influenciar decisões dos pacientes em optar pela eutanásia. Então, o que a gente observa, né? A comunidade médica está dividida em relação a essa questão, refletindo as diferentes perspectivas éticas, religiosas e pessoais dos profissionais da saúde. Esse é o reflexo da própria sociedade nossa, quando a gente fala que as posições sobre determinadas questões trazem diferentes reflexões sobre perspectivas do ponto de vista ético, religioso e pessoal dos próprios médicos, é porque a gente não tem uma sociedade uniforme com relação ao pensamento. A eutanásia, ela é frequentemente debatida nos fóruns médicos, conferências e associações, onde os médicos têm a oportunidade de expressar essas opiniões e participar de discussões sobre as implicações éticas e práticas relacionadas à questão da eutanásia. O que é muito importante, né, é que qualquer posicionamento que o Congresso Nacional venha a tomar sobre legalização de eutanásia tem que ouvir todas as partes, né? E o médico, ele deve ser ouvido justamente porque ele tem uma visão científica da questão desse sofrimento do trabalhador, da pessoa que está eventualmente optando ou pensando em optar pela eutanásia, e também a questão relacionada a todo o histórico de experiência médica, né? Tem que ouvir de fato também os pacientes, os familiares dos pacientes, tem que ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Medicina, tem que ouvir os estudantes de direito, de medicina. É importante que ouça a sociedade como um todo, né? Também a questão religiosa, é importante que a gente ouça para que, dentro desses princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a gente possa encontrar uma solução. Em resumo disso tudo que eu estou falando, e desde já agradecendo vocês pelo convite que me ofertaram, eu digo que, em resumo, a eutanásia é um tema complexo e multifacetado. A gente precisa olhar de vários lados. E envolve considerações, como eu disse, éticas, legais, médicas, religiosas, sociais, etc. Enquanto alguns países têm leis que permitem a eutanásia, o Brasil ainda não legalizou.
sendo certo que o apoio à, à eutanásia é considerado um crime de homicídio aqui no Brasil, embora haja discussões em andamento sobre o assunto. A ética e a bioética fornecem diferentes perspectivas em relação à eutanásia e a comunidade médica, como eu lhes disse, tem opiniões divergentes sobre a prática, refletindo a complexidade desse tema muito sensível para a sociedade. Eu quero parabenizar a professora que traz o tema para vocês, porque de fato é um tema que deve ser debatido, né? Com todas as paixões que a gente tem, mas também do ponto de vista científico, mas muito do ponto de vista da garantia à vida, e a gente entender que garantia à vida não é a qualquer vida, é uma vida saudável, uma vida com garantias, uma vida aonde a pessoa possa de fato vivê-la com dignidade. Um grande abraço para vocês e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.